Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então nós durante a última aula mostramos, resgatamos, revisitamos a equação que trata de processos termodinâmicos do tipo reversível para o cálculo da variação de entropia e, usufruindo da mesma expressão, nós aplicaremos agora para um trecho de evolução termodinâmica de um determinado sistema, utilizando a mesma integral de linha, integral de contorno do ponto de configuração termodinâmica inicial até o ponto de configuração termodinâmica final, porquanto é possível admitir que a entropia é uma função de estado termodinâmico e, por consequência, portanto, depende somente do ponto inicial e do ponto final. Muito bem, vamos aplicar agora alguns exemplos de processos termodinâmicos do tipo irreversível, do tipo não reversível. Então vamos iniciar com o processo da expansão livre. Caso 1, aqui como exemplo, expansão livre de um gás. No caso um gás ideal. Então nós temos aqui paredes fixas, existe gás aqui ocupando esse volume, gás, e aqui vácuo. Então aqui nós temos gás e aqui vácuo. E então aqui um dispositivo que faz o controle do fluxo de gás ao longo dessa tubulação. Todas as paredes são fixas. Paredes fixas. Paredes fixas. Muito bem. Então, após um determinado intervalo de tempo, o que ocorre é que, abrindo esse dispositivo, então nós temos passagem livre aqui do gás. E ocorre então a expansão, dita expansão livre do gás. E então o gás passará a ocupar todo o volume de toda essa região, outrora aqui com vácuo. Muito bem. Então nós temos aqui o volume inicial. E aqui nós temos o volume final, onde o volume final é maior do que o volume inicial e, por consequência, ΔV, variação de volume, é volume final menos volume inicial, isso é maior do que zero. O fato é que, admitindo que as paredes são fixas, não há realização de trabalho termodinâmico do gás sobre o meio exterior. As paredes são fixas. E, por consequência, aqui ΔW é igual a zero, ou infinitesimalmente, esse infinitésimo de trabalho termodinâmico é igual a zero para um processo do tipo irreversível. Pois esse processo, do ponto de vista laboratorial e fenomenológico, ele é irreversível. É um processo termodinâmico do tipo não reversível. E nós também aqui admitimos que essas paredes são paredes adiabáticas. Adiabáticas. E, portanto, se as paredes são adiabáticas,
Se as paredes são adiabáticas, então aqui paredes adiabáticas, então nós temos aqui ΔQ igual a zero. Isso implica que o infinitésimo de calor é igual a zero para um processo. Esse é um processo termodinâmico do tipo não reversível. Do tipo não reversível. Então, aqui para uma expansão livre infinitesimal, nós temos o infinitésimo de trabalho termodinâmico igual a zero e o infinitésimo de calor para esse processo termodinâmico irreversível igual a zero. Muito bem, para uma expansão livre. As paredes são fixas, então não há trabalho termodinâmico gerado do meio exterior sobre o gás ou do gás sobre o meio exterior. Não há troca de energia térmica entre o gás e o meio exterior, ou seja, o meio exterior não transfere energia térmica para o gás e o gás não transfere energia térmica para o meio exterior. Então esse infinitésimo de calor para o processo termodinâmico não reversível ou irreversível é igual a zero. Esse asterisco nós já sabemos com base em aulas anteriores, aqui no contexto do nosso modesto curso, de que essas variações infinitesimais são do tipo diferencial, do tipo não exata. Muito bem. E aqui no contexto da primeira lei da termodinâmica, então no contexto da primeira lei da termodinâmica, nós temos que situação? Nós temos que o infinitésimo de calor para esse processo irreversível, para esse processo termodinâmico do tipo não reversível o infinitésimo de calor para o trabalho termodinâmico mais o infinitésimo de energia interna, sempre considerando aqui o processo termodinâmico não reversível, do tipo não reversível. Então nós temos zero igual a zero mais variação de energia interna para esse processo termodinâmico do tipo não reversível. Isso implica que a variação de energia interna para esse processo termodinâmico do tipo não reversível é igual a zero, usufruindo aqui, assumindo a primeira lei da termodinâmica. Muito bem. Vamos encerrar nesse ponto, retomaremos ainda falando sobre o caso 1, o caso no qual nós descrevemos a expansão livre de um gás ideal. Muito obrigado a todos.